Após acordar da cirurgia, um vazio surpreendente me aguardava. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas do quarto, como se quisesse me cumprimentar, mas eu me sentia em um lugar diferente, distante de quem eu realmente era. A pressão que sempre senti em meus ombros, a expectativa constante do meu pai, um ex-juiz admirado, agora parecia maior que eu. Ele queria que eu fosse um advogado de sucesso, mas, naquele momento, me via mais como um boneco de ventríloco, movido por vozes externas que não eram minhas. Enquanto a anestesia saía do meu corpo e a realidade entrava de forma avassaladora, percebi que, por trás de todos os meus diplomas e conquistas, havia um abismo. Pensamentos ecoavam. Quem sou eu sem esse título? E o que realmente importa? O quadro parecia claro, mas a sensação de desânimo não saía de perto. Com um esforço, levantei-me da cama e notei que algo brilhava em um canto. Um antigo diário meu, esquecido entre as roupas da minha mãe. Naqueles momentos, cada página se transformou em uma janela para o passado. As palavras dela pulavam em diante, como se quisessem contar histórias que há muito estavam enterradas. Descobri que meus pais, apesar do que aparentavam, carregavam segredos, sacrifícios imensos, jornadas tortuosas e um amor que, embora silencioso, ecoava nas entrelinhas. A luta deles em um Brasil repleto de desigualdades sociais era mais profunda do que eu imaginava. Enquanto devorava cada frase, uma lágrima escorregou pelo meu rosto. Lembrei-me de dias de infância, momentos simples que agora pareciam pesados. O carinho de minha mãe, suas preocupações e a maneira como ela fazia questão de me ensinar valores que, muitas vezes, eu ignorava em nome do sucesso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão no escritório estava aumentando. Meu sócio, um leão faminto em busca de poder, não via a hora de saborear meu insucesso. A apresentação que se aproximava me deixava em um dilema. O que eu deveria priorizar? O reconhecimento por minha carreira ou a busca por entender minhas raízes? Ao fechar o diário pela última vez, a pergunta ressoava em minha mente. Conseguiria encontrar o equilíbrio entre minhas aspirações e a verdade sobre quem eu realmente sou? A vontade de me reconectar com minha família pulsava fortemente dentro de mim, e eu percebia que, somente enfrentando os fantasmas do passado, conseguiria dar um passo à frente. Com o diário agora fechado, um silêncio ensurdecedor tomou conta do quarto. Cada batida do meu coração parecia um lembrete do tempo que eu deixara passar, preso a uma rotina que não era a minha. Respirei fundo, tentando acalmar a tempestade interna. Eram muitas perguntas, demasiadas incertezas. Por onde começar? Decidi me levantar, o que não foi fácil. As pernas tremiam, como se quisessem me avisar que, no fundo, aquilo era mais do que apenas uma cirurgia. Era uma transformação que ainda não compreendia. Caminhei até a janela, puxei as cortinas e deixei a luz entrar plenamente. O calor do sol batendo em meu rosto me trouxe uma sensação de renovação, uma faísca de esperança. O que você realmente quer? Sussurrou uma voz em meu interior, como um eco distante. Olhei para a cidade lá fora, as pessoas passando rápido, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios dilemas. A vida continuava. Eu, no entanto, estava estagnado. Numa fração de segundo, uma ideia tomou conta da minha mente. Precisava conversar com minha mãe, ou melhor, com o que restava dela em memórias e lições. Peguei o celular e procurei o número dela, um gesto quase automático, como se a ligação pudesse me colocar em contato não só com ela, mas com o que realmente me definia, o amor que ela sempre teve por mim. Mas quando ergui o olhar, percebi que havia algo mais. O diário ainda estava ali, aberto em uma página que falava sobre um sonho dela, transformar sua pequena loja de artesanato em um lugar que pudesse inspirar e ajudar outras pessoas.
Um projeto que nunca saiu do papel, sufocado pela necessidade de sustentar a família, pela realidade dura que enfrentou. Senti uma onda de energia e coragem brotar dentro de mim. Os sonhos dela não poderiam morrer junto com ela. Eu havia herdado essa responsabilidade. Aquela visão fugaz fez meu coração acelerar. Comecei a esboçar um plano. Por que não resgatar o sonho dela? E, quem sabe assim, conseguir encontrar minhas próprias aspirações pelo caminho. Se eu pudesse reavivar o desejo dela, talvez encontrasse o que procurei a vida toda. Era hora de investigar e entender aquelas desigualdades que a fizera sacrificar não apenas seu sonho, mas a conexão que queríamos ter como família. Uma determinação nova preenchia meu ser enquanto me preparava para dar o próximo passo. Com um novo propósito, peguei o diário novamente e resolvi que iria buscar as histórias de outras pessoas que, assim como minha mãe, enfrentaram dificuldades e sonharam alto. Elas precisavam ser ouvidas, e eu tinha a possibilidade de fazer isso através da plataforma que tanto desprezava. E assim, com cada palavra, a dor da perda começava a se transformar numa curiosidade fervorosa. O que mais eu descobriria? Qual seria o legado que minha mãe deixara para mim? O passado, repleto de histórias não contadas, agora se tornava meu guia. Mas antes que pudesse aprofundar ainda mais nesse novo caminho, um novo pensamento me atravessou. E quanto ao meu sócio? Como ele reagiria se eu abandonasse os altos padrões do escritório? E buscasse essa nova missão? O receio de uma possível reprovação voltou à tona. E eu me perguntei, eu deveria ser sincero sobre minha nova visão com ele? As perguntas começaram a se acumular outra vez, como ondas em um mar revolto. Era impossível ignorá-las, pois só o tempo diria se eu conseguiria equilibrar o sonho da minha mãe e as expectativas de uma carreira tradicional, talvez até buscar apoio na minha própria verdade. E assim, com o peso das escolhas pairando sobre mim, preparei-me para a conversa que decidira ter com meu sócio. A verdade estava prestes a se desfazer, mas seria o suficiente para enfrentar o que viria a seguir? O dia seguinte amanheceu mais belo do que eu esperava. A luz do sol parecia dançar nas folhas das árvores lá fora, como se também estivesse cheia de vida e entusiasmo. Mas dentro de mim, o mesmo turbilhão emocional permanecia. A expectativa pela conversa com meu sócio me consumia, misturando ansiedade e um fio de esperança. Levantei-me e me arrumei de forma quase automática. A camisa que escolhi, a mesma que tinha usado para algumas reuniões importantes, agora parecia pesada, como se me lembrasse do peso da responsabilidade que eu carregava. Olhei-me no espelho e fiz uma tentativa de sorrir. A imagem refletida não mostrava apenas um profissional. Ela revelava uma nova versão de mim, uma que estava buscando coragem e autenticidade. Ao dirigir até o escritório, a cidade passava diante de mim como um filme, mas eu me sentia como se estivesse fora da tela. O tráfego, os rostos desconhecidos, as buzinas, tudo parecia mais distante. O que antes era minha rotina, agora revelava-se como um cenário opressor. A ansiedade crescia enquanto eu pensava se estaria preparado para trazer à tona o que realmente sentia. Chegando ao estacionamento, dei um breve suspiro e tentei me acalmar. Meu sócio já me esperava na sala. Ele estava sempre tão seguro de si, sempre em controle, o contrário de mim. Ao entrar, o ar estava carregado de expectativa. "Ei, tudo bem?" ele disse, com um sorriso. Eu podia ver como a confiança brilhava em seus olhos, e isso apenas aumentou minha insegurança. "Precisamos conversar", respondi, forçando um sorriso que mal convenceu. Ele sentou e ergueu uma sobrancelha. Algo em seu olhar questionava o que eu estava prestes a revelar. "O que aconteceu? Parece sério", ele comentou, colocando a caneta de lado e focando em mim. Era agora ou nunca. Minha voz soou hesitante. "Eu tenho uma nova direção que quero seguir. Uma missão diferente." As palavras saíram com dificuldade, como se me estivessem sendo arrancadas. "Nova direção? Que direção?" perguntou, cheio de curiosidade. "Eu quero resgatar o sonho da minha mãe, a loja de artesanato dela. Ela nunca teve a chance de realizá-lo plenamente. Eu gostaria de tornar isso realidade", expliquei, a paixão crescendo com cada palavra. Ele fez uma pausa, e a expressão no seu rosto mudou rapidamente de curiosidade para perplexidade. "Você está falando sério?" Ele parecia realmente chocado. "Mas
Isso vai... Qual é o plano? Você vai parar de trabalhar aqui? A pressão no meu peito aumentava. Talvez eu precise, não sei, ainda estou descobrindo. Mas quero dar voz a pessoas que têm histórias como a da minha mãe. Histórias que precisam ser contadas. Alguma coisa precisa mudar. A tensão da conversa foi crescendo. Eu me sentia vulnerável, exposto. Sabia que o que falava poderia mudar não só meu futuro, mas também a dinâmica que tínhamos construído juntos. Olha, eu entendo sua paixão, mas você realmente acha que isso é viável? Ele estava se tornando prático, defensivo. Você tem certeza de que quer deixar tudo isso para trás? É assim que me sinto. Se não lutar pelo que importa para mim, o que estou fazendo aqui? Estarei sempre preso a uma vida que não é a minha. Ele se reclinou na cadeira, refletindo. As palavras flutuavam no ar, e eu me perguntei se ele conseguiria entender. O peso da escolha estava agora mais evidente do que nunca. E logo, como se a conversa ainda estivesse plantando novas sementes de dúvida, ele fez um último comentário que ressoou em mim. Se você seguir esse caminho, você pode acabar perdendo muito mais do que imagina. Fiquei paralisado. A frase ecoou em minha mente, como uma bomba pronta para explodir. O que eu realmente estava disposto a deixar para trás? Será que estava pronto para abraçar essa nova jornada, mesmo que isso significasse romper laços? A incerteza me cercava mais do que nunca. Mas a pergunta que se criava em mim era: haveria mesmo um caminho de volta depois de dar esse passo? A conversa a respeito do meu futuro ecoou em minha mente enquanto eu deixava o escritório. O peso das palavras do meu sócio parecia ter se transformado em uma âncora, me puxando para baixo. Mas, ao mesmo tempo, uma centelha de coragem começava a brilhar. Ao chegar em casa, tudo parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. A luz que entrava pela janela refletia nas paredes, mas o calor que sentia dentro de mim era um contraste com a frieza do ambiente. Olhei para o cantinho da sala, onde minha mãe costumava sentar e falar sobre seus sonhos. Como era difícil deixar aquele espaço que sempre representou não só amor, mas também as suas aspirações. Sentei-me na mesa da cozinha e encontrei à minha frente um monte de documentos, planos de negócios, pesquisas de mercado e anotações que eu havia feito sobre como poderia tornar a loja de artesanato uma realidade. A visão da loja cheia de vida, com as cores vibrantes dos produtos, imagens de pessoas sorrindo enquanto exploravam o lugar, tudo isso me fazia sentir um misto de ansiedade e determinação. Pegando a caneta, comecei a escrever. Não eram apenas ideias ou um esboço do que poderia ser, mas sim um manifesto do meu desejo de ir adiante nessa jornada. A loja de artesanato vai ser um espaço para histórias, um lugar onde a tradição se encontra com a inovação, escrevi. Enquanto as palavras fluíam, eu sentia as barreiras da dúvida aos poucos se despedaçando. A noite avançava e a cidade lá fora parecia pulsar com vida, mas eu estava focado na minha nova missão. Era como se a cada palavra escrita eu estivesse moldando não só um projeto, mas uma nova identidade. Uma identidade que não queria mais se esconder nas sombras da insegurança e expectativas alheias. Ainda assim, o medo persistia. Seria realmente capaz de levar esse plano adiante? E se tudo desse errado? A ideia de deixar o trabalho ao lado do meu sócio e embarcar nessa nova fase era aterrorizante. Mas algo dentro de mim ressoava que era preciso. Eu precisava. Era como um impulso dentro de mim que não conseguia ignorar. Quando terminei de escrever, olhei para o papel. Não era um simples projeto, era uma declaração de princípios. Eu estava decidido a dar o primeiro passo. Mas, no fundo, sabia que essa decisão exigiria muito de mim. Não apenas no aspecto profissional, mas emocionalmente. Teria que enfrentar o medo do desconhecido e lidar com as consequências que isso acarretaria, não só para mim, mas também para aqueles que me cercavam. Na manhã seguinte, ao acordar, a luz do sol me trouxe uma sensação diferente. Não era apenas um novo dia, mas um dia de decisões. Eu sentia o peso da escolha que estava prestes a fazer. O coração batia forte, quase antecipando o que estava por vir. E enquanto tomava meu café da manhã, uma mensagem do meu sócio apareceu em meu celular. O texto era direto. Precisamos falar de novo. Eu quero entender mais sobre a sua decisão.
A ansiedade bateu à porta, mas era uma ansiedade diferente. Era a sensação de que talvez, apenas talvez, essa conversa pudesse abrir uma nova janela de possibilidades. A pergunta que me deixava inquieto agora era: estaria eu pronto para enfrentar não só a ideia do meu futuro, mas sua repercussão nas pessoas que mais importavam em minha vida? A resposta parecia tão próxima e ainda assim tão distante. A conversa estava marcada para o meio da tarde. O relógio parecia se arrastar, cada tic-tac ecoando em minha mente como um lembrete da incerteza que iria encontrar. Enquanto me arrumava, tentei não pensar nas consequências do que estava prestes a fazer. Mas o coração não mente, e ele acelerava com cada pensamento que cruzava minha cabeça. Decidi sair mais cedo de casa. Uma caminhada para clarear a mente sempre ajudava. O aroma das padarias pela cidade me envolvia, e o som das conversas nas ruas era um lembrete de que a vida continuava. A luz do sol mexia com as cores das lojas, mas eu me sentia como um espectador distante. Tudo parecia tão vibrante e ao mesmo tempo tão distante de mim, como se eu estivesse assistindo tudo a partir de um vidro. Cheguei ao café que escolhemos para a reunião, um lugar aconchegante, repleto de plantas e pessoas que pareciam relaxadas em suas conversas. Assim que entrei, avistei meu sócio sentando em uma mesa ao fundo. Ele estava mais sério do que o normal, seu olhar fixo no celular, como se aquele aparelho pudesse lhe oferecer as respostas que eu temia não ter. Oi, cumprimentei ao me aproximar, tentando disfarçar a ansiedade. Ele levantou os olhos e sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Seu semblante estava tenso. Oi, vamos direto ao ponto, ele disse, fazendo sinal para que eu me sentasse. Assim que fiz isso, uma onda de nervosismo me atingiu. Eu tenho pensado muito sobre tudo isso, sobre a loja, comecei, olhando em seus olhos, buscando a sinceridade que queria ouvir. Eu sinto que estou pronto para dar esse passo. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando uma resposta que sabia ser difícil. Eu entendo seu desejo, de verdade, mas você sabe que sua decisão não afeta só você, certo? Nós temos uma equipe, clientes, sonhos que construímos juntos. Eu não posso simplesmente aceitar que você vá abrir um novo negócio sem pensar nas consequências. As palavras dele pesaram como um peso em meu estômago. Era uma verdade que eu não tinha enfrentado totalmente. A equipe que eu considerava como uma extensão da família, os sonhos que construímos juntos. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ser fiel a mim mesmo. Eu sei que é complicado, mas eu sinto que se eu não tentar, vou me perder, defendi-me, sentindo a emoção transbordar. Não posso continuar vivendo somente sob a expectativa dos outros. Essa loja é muito mais do que um negócio para mim. É a chance de honrar a memória da minha mãe, seus sonhos e criar algo especial. Ele me observou por um momento, avaliando cada palavra. O silêncio na mesa era quase palpável. Então, ele apoiou os braços sobre a mesa e falou: "Se é isso que você realmente quer, eu não sei se posso impedi-lo. Mas, por favor, considere isso. A loja pode ser um sonho, mas você está disposto a arcar com as consequências?" O olhar dele era sério, e tudo que eu tinha certeza começou a se desvanecer em incertezas. A verdade é que eu não tinha todas as respostas. O medo prenunciava o que poderia vir pela frente, e mesmo assim não consegui hesitar. Sim, estou pronto para enfrentar o que vier. Ele balançou a cabeça, resignado. Então você vai precisar de minha ajuda. Mas saiba que a mudança é difícil, e não será fácil. Se você decidir fazer isso, teremos que ser 100% transparentes um com o outro. Eu aceito, disse, sentindo uma mistura de alívio e temor. Era um primeiro passo. Porém, enquanto nos levantávamos para sair, um novo pensamento apareceu em minha mente. Como vou comunicar essa mudança à equipe e, principalmente, como isso vai afetar nossa dinâmica? A ansiedade cresceu em meu peito. Havia muito a ser feito e a estrada à frente estava repleta de incertezas. Enquanto caminhávamos para a saída do café, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Um frio na barriga me invadiu. O que estaria por vir? O que mais eu teria que enfrentar a partir daquela decisão? O dia seguinte chegou com um céu cinza, refletindo o turbilhão que se formara na minha mente.
Assim que acordei, o peso das decisões tomadas começava a se concretizar, e a mensagem do celular ainda ecoava em meus pensamentos. Precisamos conversar. O que aquilo poderia significar? O que mais eu teria que enfrentar? Após um café rápido, resolvi que não poderia ficar paralisado pela incerteza. Eu precisava buscar respostas, mas também preparar o terreno para o que estava por vir. A ideia de comunicar com a equipe me gerava um nervosismo crescente. Sabia que eles se importavam com a loja e com o nosso futuro juntos. Ao mesmo tempo, entendia que precisava ser honesto, não só comigo, mas com todos eles. Dirigi até a loja mais cedo do que o habitual. A cidade ainda estava lentamente despertando. O caminho parecia interminável e a cada esquina a dúvida se intensificava. O que exatamente eu iria dizer? Como iria explicar que estava me lançando em algo novo? E se eles não concordassem ou, pior, se sentissem traídos? Ao chegar à loja, respirei fundo antes de abrir a porta. O cheiro familiar de café fresco invadiu minhas narinas, trazendo um pouco de calma ao meu interno conturbado. A equipe ainda não estava toda lá, mas os rostos conhecidos já começavam a se mover pela cozinha e pelo salão. Uma sensação de conforto tomou conta de mim, mas, ao mesmo tempo, a ansiedade retornou. A primeira a chegar foi a Ana, uma de nossas baristas. Ela sempre tinha um sorriso no rosto, e isso me fez sentir um pouco melhor. "Bom dia", ela disse, enquanto começava a limpar as mesas. "Você parece diferente. Está tudo bem?" Sua preocupação genuína me tocou. "Oi, Ana. Na verdade, eu estou passando por algumas coisas", respondi, nervoso. "E eu preciso falar com todos vocês hoje mais tarde." "Está tudo certo. Você sabe que estamos aqui para você, né?" Ela piscou para mim como se tentasse aliviar um pouco da pressão que eu sentia. A atenção na loja começou a se intensificar quando o resto da equipe chegou. As conversas descontraídas preenchiam o ar, mas meu foco estava em como articular o que eu precisava dizer. Cada sorriso, cada risada parecia uma promessa de apoio, mas também aumentava meu medo da desaprovação. Um nó se formava em meu estômago. Reuni a equipe ao final do expediente. O ambiente ficou mais sério, uma mudança perceptível no ar. "Obrigada por estarem aqui", comecei, engolindo em seco. "Eu tenho algo importante para compartilhar com vocês. É sobre o futuro da loja e as mudanças que quero implementar." Os rostos se voltaram para mim, expectantes e preocupados. Havia essa dúvida no ar que se transformou em uma pressão palpável. Comecei a expor meus planos, as razões que me levaram a essa decisão. Cada frase me parecia um golpe em meu próprio coração, mas precisava ser honesto. Conforme falava, percebi algumas expressões de preocupação e outras de compreensão. O brilho nos olhos da Ana foi substituído por um olhar mais preocupado. Quando terminei, um silêncio se estabeleceu. Parecia que o ar tinha sido retirado da sala. Finalmente, foi o Bruno, nosso gerente, quem rompeu o silêncio. "Olha, eu entendo que você sinta a pressão e a necessidade de mudança, mas isso vai abalar todo o nosso jeito de trabalhar. Estamos juntos há anos, e isso me assusta." Meu coração afundou. Não esperava essa reação, mas era a realidade que eu necessitava encarar. "Eu estou disposto a fazer isso com vocês. Não quero que a gente se separe. Queria que todos nós falássemos sobre esses medos e preocupações." Outras vozes surgiram, alguns apoiando a ideia, outros levantando pontos relevantes. A discussão pesava em cada palavra e olhares trocados, revelando muito mais do que uma simples conversa sobre negócios. Enquanto tudo isso acontecia, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem do mesmo número desconhecido. "A conversa pode ser mais urgente do que você imagina. Estou no café." O temor voltou a me tomar. O que realmente estava por vir e o que eu não estava preparado para confrontar? O ar estava pesado na loja, como se a tensão da discussão estivesse impregnada nas paredes. O murmúrio das vozes se espalhava, cada pessoa tentando entender os sentimentos e os medos que estavam ficando visíveis. Meu olhar passou rapidamente por cada rosto conhecido, tentando captar reações, mas tudo o que sentia era um turbilhão interno.
Ana estava de braços cruzados, os dedos apertando o antebraço, enquanto Bruno tinha a expressão distante, perdida em pensamentos. Eu podia quase ouvir as perguntas deles, invisíveis e ardentes. E se tudo isso acabar? E se os sonhos se desmoronarem? Uma pressão crescente no meu peito fazia meu coração disparar. Era mais do que apenas uma mudança de rota profissional. Era um salto no desconhecido. Eu sei que isso é difícil, continuei, buscando um jeito de conectar com eles. Mas todos nós estamos aqui porque amamos o que fazemos. Eu quero que cada um de vocês faça parte desse novo caminho. Não quero que ninguém se sinta deixado para trás. O silêncio estava prestes a se romper quando Bruno levantou a mão, interrompendo meu fluxo de pensamento. Eu entendo suas intenções, mas e a nossa segurança? Os riscos podem ser grandes. Sua voz estava baixa, mas as palavras cortavam como faca. O grupo se silenciou novamente, e todos estavam atentos, como se esperassem minha resposta. Eu prometo que estarei ao lado de vocês durante todo o processo. O que precisamos é nos unir e trabalhar juntos para moldar o futuro, afirmei, procurando mostrar confiança. Mas as dúvidas ainda pairavam no ar, como nuvens escuras. Depois de mais algumas trocas, em meio ao clima de incerteza, minha mente se desviou e lembrei do celular vibrando no meu bolso. A mensagem: "A conversa pode ser mais urgente do que você imagina." Sem perceber, a mão começou a suar, e as palavras que eu precisava saber começaram a se misturar com os temores que cercavam a reunião. "Desculpa, pessoal, um momento." Interrompi, pegando o celular e me afastando um passo. O aviso não saía da minha cabeça. O café? Quem era? Meu coração batia mais rápido a cada segundo. A necessidade de resposta era irresistível. Olhando uma última vez para a equipe, vi que todos ainda estavam fervilhando com suas próprias emoções. Decidi que precisava daquela conversa. Talvez as respostas que buscava estivessem ali, à espera da coragem que eu não sabia se tinha. "Vou dar uma rápida saída, mas por favor, pensem sobre o que discutimos e podemos continuar a conversar quando eu voltar", disse enquanto me afastava rapidamente, tentando não deixar que o resto visse a insegurança que consumia meu ser. Do lado de fora, o ar frio me acertou em cheio e uma sensação de alerta tomou conta do meu corpo. O caminho até o café parecia uma eternidade e cada passo carregava uma mistura de medo e esperança. Meu estômago estava contorcido. O que aquela mensagem significava? O que eu estava prestes a descobrir? Quando finalmente cheguei, a ausência de movimento dentro do café se destacava. A luz suave filtrava pelas janelas, mas não eram cômodas, eram intimidadoras. Olhei em volta procurando por aquela figura que deixaria uma marca em meu destino. E então a vi. Uma mulher de cabelos escuros e olhar intenso estava sentada em uma mesa no canto. Sua expressão revelava um misto de seriedade e expectativa. Fui tomado por um impulso incontrolável para fugir, mas a curiosidade e a urgência me prenderam no lugar. "Você veio", ela disse, enquanto me encarava. Sua voz era suave, mas a certeza nas palavras aumentou minha atenção. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Quem é você? O que está acontecendo? O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo novamente, e a expectativa pulsava ao meu redor, como se o mundo tivesse parado apenas para ouvir a resposta. A mulher sorriu, mas era um sorriso que misturava segredos e verdades. "O que eu tenho para te contar pode ser o que você estava tentando evitar. Preste atenção, porque agora a história vai mudar." E sim, a história estava prestes a virar, mas seria para bem ou para mal? Ela respirou fundo antes de continuar, como se as palavras que estava prestes a dizer carregassem um peso enorme. "Essas mudanças que você está enfrentando não são apenas sobre o negócio, é mais profundo do que isso. Você precisa saber que há forças em jogo que você ainda não compreendeu." Aquelas palavras reverberavam na minha mente. Cada sílaba parecia conectar-se a fragmentos do passado que eu tentava ignorar. "Forças? Do que você está falando?" perguntei, tentando não deixar o desespero transparecer. Era como se ela estivesse prestes a abrir uma porta para um mundo que eu preferiria manter fechado. "Quando você se dispôs a mudar a direção, não estava apenas reformulando sua carreira. Você estava tocando em algo maior, algo que já estava em movimento antes mesmo de você perceber."
Seu desejo de transformar é poderoso, mas também perigoso. Pessoas que não querem que você avance estão prestando atenção. Meus pensamentos giravam, desorientado pela revelação. Eu sentia que uma sombra densa se aproximava e um frio percorreu minha espinha. Mas por quê? O que exatamente está em jogo aqui? As perguntas saíam como um turbilhão, um reflexo da avalanche de confusão que se acumulava dentro de mim. Existem interesses ocultos que vão desde concorrentes até pessoas que têm mais a perder do que você imagina. Somente aqueles que têm poder para moldar os desfechos podem ser tão implacáveis. Ela olhou nos meus olhos e por um breve momento percebi um olhar de empatia. Você não está sozinho, porém. Há aliados e também escolhas a serem feitas. As últimas palavras ecoaram como um eco em uma caverna escura. Aliados? Como você sabe de tudo isso? Queria crer que haveria uma saída, uma maneira de enfrentar essa tempestade que se aproximava, mas a desconfiança começou a se instalar. Como alguém que eu nunca tinha conhecido poderia saber tanto sobre minha vida, meus desafios? Ela se inclinou para frente. A intensidade no olhar aumentou, enquanto suas palavras caíam pesadas sobre nós dois. Eu sou alguém que já passou por isso. Lutei contra os mesmos moinhos de vento. Socorro você, mas depende de você decidir em quem confiar e querer realmente seguir adiante. As últimas palavras ecoaram como um eco em uma caverna escura. Aliados? Como você sabe de tudo isso? Queria crer que haveria uma saída, uma maneira de enfrentar essa tempestade que se aproximava, mas a desconfiança começou a se instalar. Como alguém que eu nunca tinha conhecido poderia saber tanto sobre minha vida, meus desafios? Ela se inclinou para frente. A intensidade no olhar aumentou, enquanto suas palavras caíam pesadas sobre nós dois. Eu sou alguém que já passou por isso. Lutei contra os mesmos moinhos de vento. Socorro você, mas depende de você decidir em quem confiar e querer realmente seguir adiante. Olhando para ela, comecei a perceber que a jornada não se resumia apenas à minha equipe ou ao futuro do meu negócio. Era uma batalha interna, onde o medo se conectava profundamente ao desejo de mudança. Uma energia tangível flutuava entre nós, misturando provocações e promessas. Sinto que você tem mais a contar. O que exatamente devo saber? Eu precisava saber a verdade, cada detalhe. Uma pequena voz dentro de mim gritava para que eu não deixasse passar essa oportunidade. Prepare-se, pois a revelação que farei é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais que você e sua equipe precisam descobrir. Mas lembre-se, o conhecimento traz responsabilidades e nem todos os caminhos para a verdade são fáceis. Ela parou. Seu olhar distante parecia atravessar o tempo. A grande questão é, você está pronto para saber quem são os seus verdadeiros adversários? E mais importante, você está preparado para lutar por aquilo que realmente acredita? Nada poderia me preparar para as respostas que estavam por vir. O que eu não sabia era que essa conversa era apenas o início de uma trajetória que desafiaria tudo em que eu acreditava. O peso da responsabilidade começava a se formar em meus ombros, mas a emoção de um novo propósito queimava como uma chama viva. O próximo passo é crucial e pode custar tudo o que você conhece. Pronto para mergulhar? A pergunta dela pairou no ar, como um convite e um alerta. Meu coração martelava. O tempo parecia ter parado novamente. O que eu diria e qual caminho eu escolheria a partir daqui poderia alterar todo o meu destino. Eu olhei para ela, a incerteza misturando-se com uma determinação renovada. Estou pronto para descobrir a verdade, seja lá o que ela for. Mas então, a luz no café começou a piscar e uma batida seca na porta fez meu corpo se congelar. Eu não sabia o que ou quem estava prestes a entrar, mas uma coisa era certa. A história estava prestes a se revirar mais uma vez. O que ou quem chegaria e como isso mudaria meu entendimento sobre a luta à frente? O café estava mergulhado em uma quietude tensa. A luz piscando deixava tudo numa penumbra inquietante, e a porta rangeu, quebrando o ambiente que antes parecia tão seguro. Meu coração disparou. Um nó se formou em minha garganta enquanto eu olhava para a entrada, absolutamente paralisado. Uma figura magra se destacou na luz fraca do café. Era um homem, com os olhos apertados e um jeito decidido. Ele não estava ali por acaso. Havia algo em sua postura que exalava autoridade.
Abri a boca para perguntar o que ele queria, mas as palavras não conseguiam sair. A mulher à minha frente, que parecia saber demais, também o notou. Seu olhar era firme, uma mistura de preocupação e uma estranha determinação. É hora de agir, disse ela, quebrando o silêncio que pesava sobre nós. O homem parou à nossa mesa, ignorando o resto do café. O cheiro de café fresco e pastel assado no ar não fazia sentido naquele momento. Preciso de 1 minuto, disse ele, olhando direto nos meus olhos. Seu tom era direto, quase ameaçador. Você sabe o que está em jogo aqui, não sabe? A pergunta chegou como um soco no estômago. O que eu sabia? Que mudanças estavam à vista e que não eram só empresariais? Senti meu estômago se revirar ao perceber que aquela conversa estava se tornando uma armadilha que eu mal conseguia entender. O homem se sentou à minha frente sem ser convidado. Sua presença era opressora. Seu desejo de mudança atraiu atenção indesejada. Algumas pessoas não vão descansar até que você desista. Você está cercado por eles. Respirei fundo, tentando processar suas palavras. A cada frase que saía de sua boca, meu mundo parecia girar mais rápido. E você é quem exatamente? Questionei, forçando um tom de ousadia que eu não sentia. Alguém que tem interesse em ver você no seu lugar, e é melhor você ouvir o que tenho a dizer. Há muito em jogo, e nada é garantido. Sua voz era firme, mas havia um brilho de algo mais, talvez uma preocupação ou uma proteção disfarçada. Ele alisou a barba, os olhos avaliando-me. A mulher ao seu lado, ela pode ajudá-lo, mas você precisa tomar cuidado. Nem todos estão aqui para o seu bem. Ouvindo isso, o ar ficou mais pesado. O que isso significava? Rompesses não apenas com o que conheci, mas também com quem eu pensava que poderia me ajudar. O peso das palavras dele se aninhava em mim como um pêndulo em movimento, ameaçando quebrar tudo o que acreditava. A mulher agora olhava para mim com uma expressão que misturava encorajamento e advertência. Lembre-se, os aliados reais podem ser inesperados. Nem sempre quem se apresenta é o amigo que você deseja. Uma onda de frustração me atingiu. Como eu poderia saber em quem confiar? Para cada resposta que buscava, mais perguntas surgiam. A tensão na mesa criava um labirinto emocional e eu estava prestes a me perder dentro dele. Você precisa de um plano, não podemos agir impulsivamente. O homem insistiu, quebrando o silêncio. Antes de tomarmos qualquer ação, eu preciso saber, você está disposto a lutar pelo que acredita? Essa pergunta ecoou em mim, ressoando com a intensidade de uma verdade que não queria encarar. Eu nunca havia pensado no que estava realmente empenhado a defender, até aquele exato momento. Senti o suor escorrer pela minha testa. E se eu dissesse que estava pronto para lutar, isso significava estar em risco ainda maior. Mas a ideia de desistir, de voltar atrás, era simplesmente insuportável. A resposta está em sua mente, mas a escolha está em suas mãos, ele concluiu, e seus olhos brilharam com uma mistura de desafios e expectativas. A pergunta pairava no ar, a atmosfera carregada de dúvidas, enquanto tudo parecia se agrupar em um só ponto, a decisão que mudaria tudo. Eu olhei para a mulher, então para o homem, e uma só frase surgiu. Estou dentro, mas o que fazemos agora? Nesse momento de entrega, um som estrondoso irrompeu na porta. O café inteiro virou-se para ver de onde vindo o barulho, e eu soube que as marés da mudança haviam se virado mais uma vez. O que ou quem estaria prestes a invadir meu já conturbado mundo? O estrondo ecoava como um sino batendo em meu peito, e a expectativa no ar se tornava quase palpável. O café, que antes era um refúgio, agora se tornava um campo de batalha, onde verdades ocultas e incertezas estavam prestes a se desdobrar de forma explosiva. Quando a porta se abriu lentamente, uma onda de frio invadiu o ambiente. Era como se a luz do mundo exterior estivesse sendo sugada para dentro daquele espaço. Um homem alto, com um terno escuro e expressão firme, entrou. A tensão era intensa. Ele olhou para todos os presentes e, em um movimento rápido, direcionou seus olhos azuis penetrantes para mim.
Você é o que está prestes a causar uma grande confusão na cidade, disse ele, sua voz grave preenchendo o espaço. O tempo parecia ter parado enquanto todos na sala aguardavam ansiosamente o resto da sentença. Desculpe, você quem é? Perguntei, o medo se misturando à curiosidade. Chame-me de Marco, sou amigo dos seus inimigos, ele respondeu, um sorriso sombrio se formando nos lábios. O tom não deixava dúvida de que suas palavras eram carregadas de ameaças. A mulher ao meu lado respirou fundo, seus olhos se estreitando. O que você quer? Perguntou, sua voz mais firme agora, desafiando a presença ameaçadora. Marco se voltou para ela, sua expressão mudando pouco. Vocês acham que têm controle, mas estão profundamente enganados. O que vocês estão tentando construir pode ser destruído a qualquer momento. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras pesassem em cada um de nós. Eu sabia que precisava agir rapidamente, não era hora de desistir. Nós não temos medo de desafios. Se você veio aqui para nos intimidar, está no lugar errado, afirmei, sentindo a coragem começar a crescer dentro de mim. Coragem pode ser admirável, mas não é o suficiente. Muitas pessoas vão querer que seu projeto fale e elas têm muita influência. Marco murmurou, olhando-me de cima a baixo, avaliando cada fraqueza. A cada palavra dele, eu sentia que a ansiedade se transformava em uma determinação feroz. Se você tem algo a dizer, diga. Não vou me deixar intimidar pelos seus joguinhos, eu respondi, desafiando-o a ir mais fundo. Ele sorriu de forma sarcástica. Fogos de artifício não duram. A verdade sempre encontra um jeito de apagar a faísca. E por que você se importa? O que exatamente deseja com isso? Indaguei, tentando compreender o motivo por trás de sua presença. Quero apenas garantir que o que você está prestes a fazer tem consequências. Se você se atreve a desafiar as normas, lembre-se, não é apenas você que estará em risco, mas todos ao seu redor. A voz dele era suave, mas o aviso era claro. Com as palavras dele pesando no ar, olhei para a mulher ao meu lado. Sua expressão era de preocupação, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. Você está disposto a lutar, não só por si, mas por aqueles que o cercam? Esse é o verdadeiro teste, ela sussurrou. O olhar de Marco continuava ameaçador, mas algo dentro de mim se reafirmava. A sensação de que todas aquelas dificuldades, todas as incertezas, eram apenas um passo para o que realmente significava lutar. Sim, estou pronto, e não vou deixar que você ou ninguém me impeçam. Respondi, a determinação soando em minha voz, fazendo um eco de apoio ao meu redor. A tensão na sala parecia se intensificar ainda mais. Era como se o mundo tivesse parado e todos estavam esperando pela conclusão. Marco olhou para mim, um sorriso pervertido no rosto. Muito bem. Então, abrace o caos que está por vir. A batalha não apenas começou, como eu garanto que será mais intensa do que você imagina. Ele se afastou, deixando um rastro de incerteza e medo, mas também uma renovação de força. O silêncio tomou conta do café novamente, mas agora era diferente. Era como se uma faísca tivesse sido acesa, gerando energia ao nosso redor. A mulher ao meu lado quebrou o silêncio. Agora é o momento de reunir todos os aliados. Precisamos encarar a verdade de frente. Não podemos deixar que isso nos derrube. Temos que ser vigilantes e estratégicos. Respirei fundo, sentindo o peso das palavras dela e a urgência da situação. Não era mais apenas sobre a loja, era uma batalha que envolvia nossas vidas, nossos sonhos e o futuro que sempre buscávamos. Decidido, virei-me para a equipe e expressei: precisamos nos unir, não apenas como uma equipe, mas como uma família. Juntos enfrentaremos qualquer desafio. Ali, sob a luz suave do café e com o eco das palavras de Marco ainda ecoando, uma nova determinação nascia. Era hora de agir com coragem e propósito. Vamos, então, resgatar os sonhos de minha mãe e transformá-los em realidade. Ponto.
A fórmula era simples, mas o desafio seria imenso. No entanto, não abriria mão da luta que estava apenas começando. Naquele instante, percebi que as escolhas que fiz não apenas moldariam minha história, mas poderiam afetar todos aqueles que estavam prontos para lutar ao meu lado. O futuro se encontrava à frente, incerto, mas carregado de promessas e possibilidades. Estamos juntos nessa e vamos até o fim. A jornada que havia começado com um diário agora se tornava uma saga de coragem e transformação, e o brilho de esperança se acendia mais claro do que nunca. Agora é hora de agir, e a primeira ordem do dia, reunir todos aqueles que se importam, porque a verdadeira batalha está apenas começando. Então, se você está aqui e se conectou com esta história, estrondosamente precisa inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos nessa luta por nossos sonhos e verdades.